Olá, meus amigos inscritos do canal Você e Deus, aqui é o Marcelo. Estamos iniciando um ano novo, um ano de muitas expectativas, né? Sonhos velhos, mas novas expectativas, e esperamos que esse ano de 2021 seja um ano abençoado para mim e para você. Muito bem, queridos, como prometido, então, em 2020, nós encerramos uma série de mensagens de estudos introdutórios e especiais a respeito do livro do Apocalipse. E como havia prometido, então, nós vamos iniciar capítulo por capítulo, versículo por versículo, dentro da possibilidade, tá? Para que você possa ter uma noção e possa entender melhor o Apocalipse, entender que ele não é um livro de desgraças, né? Ele é um livro de esperança e de fortalecimento aos que creem, tá? Embora todas as pessoas possam ler o livro do Apocalipse, aqueles que creem, né, como diz o texto, aqueles que lerem, ouvirem e guardarem as profecias desse livro, tá? São bem-aventurados. Muito bem, queridos. Então, o nosso texto base aqui hoje vai ser o Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 a 13, onde eu estarei lendo esse texto e depois, na sequência, estarei explicando os versículos, tá? Então, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo que viu. Este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Essa versão que eu li se chama Nova Versão Transformadora, tá? Então eu tive o cuidado de observar nas outras versões o que fala lá, nas mais antigas, e comparar com essa aqui. E essa aqui eu achei de um entendimento mais fácil para os meus ouvintes, ali, os meus inscritos, né? E não foge do conteúdo e do contexto das versões mais antigas. Então nós temos aqui, queridos, o que nós chamamos de prólogo, tá? Então o que seria um prólogo? O prólogo é um termo que é usado no teatro, né? No antigo teatro grego. A primeira parte daquele conto, daquela história que é contada, aquela história, né? Pode ser em forma de diálogo entre os personagens ou um monólogo. Uma pessoa só fala e descreve, no qual se fazia a exposição do tema da história, tá? Então é a abertura introdutória daquele tema, daquele assunto. Então o Apocalipse, nós vamos ver ali em seguida, ele vai tratar sobre as questões do fim, né? E ele tem uma ênfase. Qual é a ênfase dele? É a volta de Jesus, tá? E Jesus é o centro do Apocalipse, assim como olhando em toda a Bíblia, também o Novo Testamento, né? E por fim, então, o Apocalipse. Em uma peça teatral, cena ou monólogo iniciais, na qual se fazia a exposição do tema da peça, em que geralmente são dados elementos anteriores ou elucidativos, os que esclarecem a trama que vai se desenrolar, tá? Então aqui nós vamos ver a abertura do livro, né, do Apocalipse, fazendo uma introdução já em poucas palavras do que vai ser tratado no livro, tá? É isso que o versículo 1 ao 3 nos ensina, tá? Então quais são os destaques do texto? O que eu destaquei no texto aqui? O texto fala lá, revelação de Jesus Cristo, tá? Então já começa abrindo o capítulo 1, versículo 1, declarando que é uma revelação de Jesus Cristo. Então nós já vimos nas introduções lá atrás que a palavra revelação, né, significa desvelar, né, tirar do oculto, né, trazer à tona, trazer à luz aquilo que está escondido. Então a palavra revelação indica para onde as visões do livro apontam. Elas apontam para o futuro, tá? Pois quando a palavra é usada no Novo Testamento, ou seja, a palavra Apocalipse não é usada somente aqui no original grego, somente aqui em Apocalipse. Ela é usada também em outros textos do Novo Testamento. E pelo que eu pude perceber, toda vez que ela é usada, essa palavra, é sempre para trazer a manifestação da volta de Cristo, do surgimento da igreja, né, da manifestação dos dons espirituais, algo que no Velho Testamento não era claro, não havia sido abordado.
Então, é aquilo que está oculto que é trazido à luz, tá? Como eu disse aqui, ó, quase sempre é usada no Novo Testamento no sentido de mostrar coisas até então desconhecidas. Deus comunica sua mensagem inspirada por meio de símbolos misteriosos, números e figuras de linguagem. Tá? Então, a linguagem, a escrita do livro do Apocalipse, ela é uma escrita que nós chamamos de literatura apocalíptica. Ela não é novidade, tá? No sentido bíblico, porque ela já foi usada no Velho Testamento pela maioria dos profetas maiores, tá? E alguns profetas menores. Então a literatura, essa literatura apocalíptica que a gente chama, ela é uma literatura criptografada, vamos dizer assim, né? Eu já expliquei num dos vídeos, então, que como havia uma perseguição muito grande do Império Romano aos cristãos na época ali da escrita do apóstolo João, então nas visões que Jesus deu para ele usou então esta linguagem apocalíptica, tá? Uma linguagem criptografada, né? Cheia de símbolos e números e tal, bem misteriosa, sendo que quem poderia entender decifrar essa mensagem seria apenas o povo de Deus, porque estava acostumado com os livros dos profetas, tá? Então, a literatura profética. Então, essa é a questão do livro do Apocalipse. Por isso que ele é cheio de símbolos, números e comparações, tá? Ilustrações, para confundir o inimigo, mas esclarecer para o povo de Deus qual é a sua verdadeira mensagem. Também diz ali, a revelação de Jesus Cristo, destaca também já de cara no versículo 1, Jesus Cristo, tá? Ou seja, indica que Jesus ele é tanto a fonte do livro do Apocalipse, como o principal assunto do livro. Então, se você observar com detalhes agora, a partir desse vídeo e todos os outros que vierem adiante, de capítulo por capítulo, de versículo por versículo, você vai ver que Jesus está sempre ali, envolvido de alguma forma nos eventos, tá? Culminando lá no capítulo 19, então, com a manifestação, a vinda de Jesus, aonde todo olho verá, né? O céu se abrindo e Jesus descendo, então, montado em um cavalo branco e por aí vai, nós vamos ver depois disso mais adiante. Também diz o versículo ali que Deus lhe deu, então, uma garantia de que as visões do apóstolo João não eram dele mesmo, tá? As revelações que ele vai fazer neste livro, nesse registro, né? Não eram dele, não são humanas, são sobrenaturais, são de Deus, tá? Então por isso que o texto já começa a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, tá? Então tudo que João viu e ouviu vieram da parte de Deus sem nenhuma dúvida. Também diz o versículo ali, diz assim, ó, que para mostrar aos seus servos. Então é importante que os servos de Deus de todas as épocas conheçam o livro do Apocalipse, leiam o livro do Apocalipse, né? Busquem o estudo sério e aprofundado do livro do Apocalipse, porque é para os seus servos, tanto os da época em que o apóstolo João escreveu, quanto a igreja em toda a história, tá? E a igreja somos nós. Então servos, tanto os da época da escrita do livro, quanto os de todos os tempos até a volta de Jesus, tá? Então aqui já tem bastante coisa para nós vermos aqui.